mensagem de Deus para o seu coração. Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amados, logo pela manhã eu estava meditando e veio várias palavras para mim. Uma delas foi essa. Justamente a importância da gente a cada dia se fortalecer em Deus e na força do seu poder. Compreendemos à luz das Escrituras, da Bíblia, da Palavra de Deus, que a nossa luta, a nossa guerra não são contra pessoas, mas sim existe essa batalha espiritual. E para você vencer essa batalha espiritual, a oração faz parte. A oração está embutida nisso. O apóstolo Paulo, quando ele dá esse ensinamento, ele menciona aqui uma armadura de Deus, da importância de você se revestir também da armadura, de você se vestir da armadura de Deus. Ele diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus. Você vê, é uma armadura espiritual, é uma armadura de Deus. Não está falando de vestimenta física, natural, mas de algo sobrenatural. Por quê? Ele diz: para que possais resistir no dia mau. Preste atenção nessa palavra que é interessante. Para que possais resistir no dia mau. Então preste atenção no que eu vou dizer. Não é todo dia que é mau. Existe um dia daqui, um dia dali. Então ele está dizendo no dia mau. É como um soldado, é como um exército, que ele está treinando todo dia. Mesmo em tempo de paz, eles estão em treinamento. Eles têm ali as armas que eles treinam. Tem toda uma disciplina militar. Então, espiritualmente falando, é a mesma coisa. Nós fazemos parte do grande exército do Deus vivo. Podemos dizer que somos soldados de Cristo, no sentido espiritual. Então, entender que se está tudo bem com você, dê glória a Deus, aleluia, e manda ver. Mas entenda que você precisa se proteger com essa armadura de Deus. Porque a Bíblia diz, o inimigo espiritual, ele é astuto, ele é malandro. Entendeu? Jesus o chamou de pai da mentira. Ele é o pai da mentira. Quem? O inimigo. Para não ficar repetindo a palavra dele, o nome dele, que eu não tenho receio nenhum de falar, mas por questões assim, para pegar mais leve, vou falar inimigo. Quando eu usar essa palavra inimigo, eu estou falando desse ser do mal, esse ser maligno, entendeu? Então, ele é astuto, ele é malandro. Ele, preste atenção, esse inimigo espiritual, ele não conhece eu e você como Deus nos conhece. Deus sabe de tudo de nós. Isso que é a nossa fé, isso que é a nossa tranquilidade. Deus nos conhece tudo de nós. Desde que, quando estávamos, nem existíamos.
Desde meu pai e minha mãe nem tinha se conhecido, mas Deus sabia que lá um dia, Moisés e Heloísa iam se conhecer, iam namorar, noivar, casar, e nasceria desse lindo casal uma pessoa que dera o nome de Edson, que sou eu. Então Deus, a mesma coisa é com você. É com você. Deus já sabia que você iria existir nessa terra. Então Deus nos conhece tudo sobre nós. Isso é que nos tranquiliza. Isso que você deve se tranquilizar. Deus conhece de tudo. Por isso que uma das músicas foi dito isso. Deus cuida de ti. Agora, o nosso inimigo, que nós chamamos também de adversário, que é esse ser espiritual, ele conhece algumas coisas da gente, não tudo como Deus, óbvio. Então, ele já percebeu qual que é o nosso ponto fraco em alguma área. Por isso que ele é um ser maligno, intimidador. Ele tenta te intimidar para você ficar na miséria espiritual, na miséria financeira, na doença. Ele te intimida. Mas hoje eu creio, nesse 10 de janeiro, em o nome de Jesus, haverá, para aqueles que estão ainda presos no engano do inimigo, haverá uma grande libertação, uma grande restauração, uma grande mudança para melhor na sua vida, a partir desta palavra que vai despertar. Eu creio que o Espírito Santo já está tocando em você agora, eu tenho certeza disso. Então entenda, então a nossa guerra não é contra gente, contra pessoas. Mesmo que sabemos que às vezes certas pessoas são usadas pelo inimigo, mas aí é outra coisa. Jesus, ele fala que esse inimigo, e dá o nome dele de ladrão também. E ladrão faz o quê? Rouba, mata, destrói, estraga a família dos outros. Entra onde não é para ser entrado porque é ladrão. Então Jesus fala, olha, ele é um ladrão. Ele vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus, ele diz, olha, eu não. Jesus fala, eu vim para dar a vocês vida. E vida com abundância. É vida com abundância. É diferente, totalmente diferente. Então, queridos, este assunto que eu estou apenas falando aqui no raso, ele é profundo e ao mesmo tempo ele é muita informação. Então, não é o meu objetivo, Deus tem me dado esta graça de ensinar, mas não é ficar esmiuçando muito detalhes, que é muita informação. Mas é entender que tem algumas batalhas que você passa com alguém da sua família, que parte disso aí é um problema espiritual, que você não está tendo discernimento espiritual, você está brigando com todo mundo e o inimigo está rindo na tua cara, entendeu? Por isso que eu estou ensinando isso aqui, para você se libertar disso. Ame as pessoas, abençoe as pessoas, mas não deixe pessoas perturbadas te perturbarem ou te perturbar. Você tem que ter esse discernimento espiritual. Há um outro ensinamento aqui dentro dessa visão espiritual aqui, que Paulo diz justamente sobre a questão de quem é espiritual e de quem não é espiritual. Em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14, diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então o homem natural, ele não entende as coisas de Deus, ele não entende as coisas espirituais. A pessoa que não é espiritual, que é natural, ela acha que a gente é doido, que a gente é isso, aquilo, outro. Entendeu? Então entenda isso. Esse homem natural, quando eu falo homem natural, está falando do ser humano, tanto o homem quanto a mulher, né?
O homem natural, não regenerado, ele é destituído do Espírito. Ele não tem um Espírito Santo para guiar a vida dele. Deus o ama, mas ele ainda está com a cultura carnal, natural, lógica, racional. Ele não entende as coisas de Deus. Como muitos de vocês que estão ouvindo e alguns até assistindo, também não entendia, não compreendia. E hoje você entende. Hoje ainda você fala, meu Deus, como eu era ignorante. Exatamente. Quem não entende as coisas espirituais é ignorante. O que é um ignorante? Ele não entende aquele assunto, ele não compreende. Então não é algo pejorativo ser ignorante, apenas não entende. Tem gente que não entende, não é médico, então não vai falar coisa de médico. Você não entende disso. Tem que estudar para ser médico. Mais ou menos isso. Então, as coisas espirituais, você não vai compreender pela sabedoria humana. As coisas espirituais de Deus não se entende com a lógica humana, com apenas o racional, o intelectual. Está cheio de boas pessoas intelectuais, usando a Bíblia como um livro intelectual, mas não tem entendimento espiritual, só intelectualiza a Bíblia. Entendeu? Então é isso. Mas o verso 15 de 1 Coríntios 2 diz assim: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Pode ser que seja, por isso que tem gente, que às vezes a gente faz alguma coisa, ou você faz alguma coisa, e você é um cristão, e tem entendimento espiritual, e às vezes você faz uma coisa que diferente, aí alguém chega e diz para você, ué, você não é cristão? Você não tem Jesus? Entendeu? Porque ele não entende. Talvez você também fez algo e saiu da casinha espiritual, né? Agora, deixar bem claro uma coisa, porque ser espiritual não é você estar fora, você está no mundo da lua, voando. Cadê o irmão? Tá vagando. Não é nada disso. Ser espiritual não é apenas, aleluia, glória a Deus e amém. Isso não é ser espiritual. Isso é até papagaio. Se você ensinar, ele fala melhor que você. Entenda isso. Que as pessoas confundem. Não é o meu interesse, não é o meu feitio, nunca foi de ficar falando pejorativamente, né? Mas às vezes eu uso algumas coisas aqui com muito cuidado, porque às vezes a pessoa acha, às vezes aquela pessoa que às vezes está numa reunião pública, num culto local, numa igreja local, pessoas que estão com a gente no culto nosso que nós realizamos no hotel, que a gente se reúne ali todo domingo às 9h30 da manhã, você é bem-vindo para estar com a gente. Então às vezes pelo fato de eu falar, aleluia, glória a Deus, naquele momento de fervoroso ali, você não mede a espiritualidade por aquilo. Não, de forma alguma. Tem gente que entra quietinho para prestar um culto a Deus e sai quietinho. Não quer dizer que ele não foi espiritual, nada a ver. Então não confunda espiritualidade com pessoa que só fala de boca para fora. Mas não estou dizendo que quem fala não é espiritual, mas tem que entender isso. Então a espiritualidade não é pelo tamanho do teu glória a Deus, do teu aleluia, do teu berro. Nada a ver. Mas tem muitos que gostam de extravasar, também não é errado. Eu só estou dizendo que não se mede espiritualidade de ninguém pelo tamanho da oração deles, ou que oração longa, deve ser muito espiritual, nada a ver, necessariamente. Então aqui eu estou fazendo uma mesclagem desse assunto, eu não vou entrar na roupagem espiritual aqui, apenas isso aqui é só para dar um despertamento em você. Aí se você tiver muito interesse no assunto, então eu dou a referência para você ler com mais cuidado, Efésios capítulo 6, do verso 10 até o 18. Se Deus permitir, talvez, quem sabe, eu posso até continuar isso aqui, talvez. Eu oro muito em cima disso, né? Às vezes dá para continuar, às vezes não. Mas ali tem uma lista de uma armadura que nós temos que ter. E eu tenho orado, sabe? Sempre falo, Deus, me proteja com o teu sangue. Sabe que o sangue de Jesus tem todo o poder. Então ore sempre, Senhor Jesus, proteja com o teu sangue. Mas eu oro também, Senhor, me proteja com as armaduras espirituais. Me proteja, me livre de todo o mal. Então a nossa segurança está em Deus, minha gente.
está na pessoa de Jesus Cristo, que Ele justamente veio para nos salvar, para nos libertar, para nos dar uma vida nova. Por isso que é chamado de nova criatura. O apóstolo Paulo também diz em 2 Coríntios 5,17: aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então que Deus te ilumine, te abençoe e te proteja. Viva o hoje, viva bem e desenvolva a sua fé e continue firme nesta caminhada, que Jesus é a nossa garantia, a nossa vitória maior. Que Deus te abençoe. E eu vou pedir aqui, você que está me assistindo pelo nosso canal no YouTube, do Agindo Deus Quem Impedirá. Se você está assistindo essa mensagem no canal do YouTube do Agindo Deus Quem Impedirá, compartilha essa mensagem. Pega lá embaixo, está escrito compartilhar, clica lá, vai gerar um link, compartilha, divulgue para outras pessoas, que pode ajudar muita gente com essa breve reflexão. O Espírito Santo vai trabalhar na vida de quem mais ouvir e vai ser abençoado. Que Deus te ilumine. E hoje, dia 10 de janeiro, às 18 horas, estaremos reiniciando nossas lives Negócios com Deus, às 18 horas, pelo Instagram do Agindo Deus Quem Impedirá. Deus te abençoe, Deus te fortaleça, e eu declaro um dia de abundância. Um dia em que Deus vai te dar aquilo que você precisa, a ferramenta que você precisa. Deus, eu peço sim, protegei este povo, proteja essa família. Proteja, Senhor, com as armaduras espirituais, que todos possam ter entendido e compreendido esta palavra. Em nome de Jesus. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus Quem Impedirá e tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação, torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.